Uhum. Você não fica, tipo, exausto de ficar nesses grupos? Como é que funciona um pouco tua rotina entre dar aulas e combater extremismo na internet? Não, às vezes é cansativo, assim, justamente por causa do tempo. Tem Uhum. podcast que às vezes eu fico 4, 5 horas para poder pegar algum corte. É Uhum. cansativo, mas como eu já estou lidando com isso há muito tempo, eu não, assim, já é uma coisa natural para mim, já estou acostumado. Até porque Uhum. eu já espero realmente o pior deles, então não tem nada que me surpreenda. Uhum. Mas tem sido cansativo. O que realmente às vezes me deixa irritado é quando eles trazem uma mentira e para justificar uma violência. Às vezes, vamos supor, uma criança tomou um tiro indo para a escola. Aí eles pegam uma foto de uma pessoa qualquer, começam a compartilhar essa mentira nessa bolha deles, né? Eles fazem muito isso para justificar uma criança de 12, 13 anos tomou um tiro indo para a escola. Aí eles pegam uma foto que não é da criança, colocam uma pessoa armada e aí começam a falar que aquele garoto que morreu era bandido e tinha que morrer mesmo. Esse tipo de coisa ainda mexe um pouquinho comigo. Quando eles estão tentando justificar uma violência contra uma pessoa. Agora, esses discursozinhos deles ultranacionalistas, ultraconservadores, isso aí é o padrão. Eu já estou quase 10 anos estudando esses caras, para mim é o trabalho de todos os dias. O que eu tenho a dizer também, que às vezes me deixa um pouco irritado, é o próprio público de esquerda que de vez em quando aparece e fala: não divulga, ninguém compartilha isso, ninguém curta isso. Cara, você não sabe o que é você ficar 5 horas para pegar um corte como esse que eu peguei da Fontenelle e do Gustavo Gaia, para aparecer alguém e dizer que aquilo ali não é para ser divulgado. Cara, será que essa pessoa de esquerda que está fazendo esse comentário não entende que eu não estou divulgando tudo, eu estou divulgando um trecho que pode ser comprometedor para essas pessoas. Eu não vou pegar um trecho que vai promover politicamente a extrema-direita. E eu não estou promovendo amadores também. Às vezes tem pessoas que falam coisas absurdas, eu vejo e eu não mostro, porque são pessoas desconhecidas. Se eu pegar uma pessoa desconhecida e colocar ali falando uma coisa absurda, daqui a pouco a pessoa está se elegendo, senador, deputado. Então eu não trago. Eu trago só as pessoas públicas que estão falando coisas bizarras e que essas coisas bizarras podem ter algum tipo de prejuízo político ou prejuízo até no sentido de investigação. O que eu fiz ali, acho que não teria como promover politicamente ninguém. E algumas Não. pessoas de esquerda não entendem. Aí aparece falando que não é para fazer. E depois de você ter ficado 5, 6 horas assistindo um podcast, é um pouquinho pesado você ouvir uma coisa dessa. Totalmente. Ah, eu esqueci de falar do Monark, né? Você tinha perguntado do Monark. Eu ia perguntar, eu fiz um perfil dele há muito tempo atrás, falando um pouco dos canais que ele teve e tal, foi antes da fala de defesa do partido nazista. Cheguei a entrevistá-lo e engraçado como ele resolveu defender até a presença de terraplanista na live, no Flow Podcast, que foi uma coisa que eu questionei ele. Mas cara, o meio gamer é um fenômeno mesmo, né? De promover besteira, né? Então, de verdade, até quando eu falo isso, algumas pessoas de esquerda não gostam de ouvir, mas eu tenho um pouco até de pena do Monark, cara. Eu Ele também tenho não um pouco. é, ele, ele não é uma pessoa ruim. O problema é que eu acho até que ele tem algum tipo, eu não sou psicólogo, eu sou psiquiatra, não vou me arriscar, mas ele tem um pouco de dificuldade de compreensão das coisas. A sensação que eu tenho é que a cabeça dele é de um garoto de 13 anos. Não vou nem dizer que um aluno do ensino médio. Aluno do ensino médio não pensa igual a ele. Parece que o Monark tem 12, 13 anos. Aí as pessoas falam, não, ele é um adulto e tal. Ainda mais eu sou professor, eu conheço, eu sei como é que é, a mentalidade dele é de uma criança, ele não entende o peso que as coisas têm. Uhum. Ele realmente acha, eu vi ele comentando às vezes nos próprios episódios do Flow, que aquilo ali era um papo de bar. Cara, papo de bar não tem o alcance de milhões de pessoas como ele tem. Sim. Eu acho que ele nunca percebeu o tamanho do alcance que ele tinha, o tamanho da importância daquilo que ele estava fazendo. E eu acho que ele também não percebe, eu vejo ele dizer toda hora, palavras não matam ninguém, palavras não trazem problema. Cara, vamos pensar aqui, será que alguém em sã consciência vai defender que o Estado Islâmico faça um canal no YouTube ensinando como fazer bombas e como explodir, enfim, fazer explosões, ataques terroristas, mostrando passo a passo? É óbvio que não. Então as palavras em si, elas podem até não matar ninguém diretamente, mas elas incentivam que outras pessoas façam. Então, se tem um discurso de ódio contra homossexuais, isso pode incentivar que pessoas matem homossexuais. Se existe um discurso de ódio contra professores, que foi o que eu questionei aqui, pode ser que um doido invada uma escola e mate um professor.
Então, a liberdade de expressão, ela não pode ser absoluta. Até porque existem coisas que já estão na legislação que são proibidas. Fazer um comentário racista já está na legislação, você não pode fazer. Fazer um comentário homofóbico já está proibido na legislação. E parece que o Monark não entra na cabeça dele. Ele não entende o peso que o programa dele tem, e ele não entende o peso que uma palavra tem diante de um público que você não sabe quem está assistindo. Pode ter uma pessoa instável psicologicamente que vai fazer um atentado, que vai matar um professor, um gay, um negro, um nordestino, ou daí por diante. É por isso que nós não podemos dar espaço para esse discurso de ódio. E eu acho que o Monark até agora ele não entendeu, ele continua achando, realmente, ele acha que ele é vítima, que ele está sendo oprimido e coisa desse tipo. E acho que tem uma dimensão nele, Vinícius, que essa não dá para defender muito, que é o seguinte: tem sim isso que você falou, né? Ele parece um comportamento meio antissocial mesmo, parece algum distúrbio psicológico, não vou especificar qual, mas a impressão que a gente tem é isso, tanto que antes do Flow ele teve a experiência de começar a falar de política, perdeu o público que acompanhava o canal dele de Minecraft, foi para o Facebook, se capitalizou de novo e aí cria o Flow, né? Mas uma coisa que aconteceu, que é um processo que deixa marcas, infelizmente, é que quando ele cria o Monarch Talks, aí ele vai para um segmento de entrevista que você percebe isso no Flow até hoje. O Flow chama muita gente da direita, mas eles tentam ali, sabe, até com uma preocupação que não é de papo de bar, com preocupação de programa jornalístico. Não, vamos chamar um cara de esquerda dessa vez, um cara de centro-esquerda, um cara liberal mais sensato. Vamos trazer um ponto de vista diferente, que nem fizeram recentemente com o André Roncalha e o Eduardo Moreira, que virou uma conversa bastante interessante, com o Igor lá falando groselha meio libertária, mas com eles ali explicando qual que é o funcionamento do Estado, que a economia liberal pode até ter uma convivência, mas que a desigualdade está cada vez mais acentuada. E o Monark, ele optou por uma outra coisa, né, cara, que é quase o programa da Antônia Fontinelli. Ele senta lá, defende a liberdade de expressão irrestrita e começa a receber um bando de maluco lá que vai reverberar esse tipo de discurso. Você concorda comigo que isso, desse ponto de vista, aí não dá para dizer que ele foi ingênuo, ele fez uma opção consciente ali. Olha, acho que monarca e a palavra consciente não encaixa muito bem. É difícil. Mas acho que essa é uma camada que, assim, é um pouco fora dos surtos dele. Eu tô falando, ali ele deve ter tido uma reunião às portas fechadas e falar, olha, os caras me enquadraram como extrema-direita, então eu vou entrevistar os caras desse nicho. Eu acho que não. Eu acho que aconteceu o seguinte, eu acho que ele foi mesmo pelo furor ideológico. Ele foi pelo lado ideológico. Se ele parasse para pensar, bom, eu vou trazer esses caras aqui, a polícia vai vir atrás de mim e meu canal vai ser fechado. Se ele realmente tivesse esse tipo de consciência, ele não faria. Ele era um cara... Pô, ele junto com o Igor, eles fizeram o maior podcast do Brasil. Sim. E os caras... E o Monark regrediu. Ele tá fazendo conteúdo que é aquele bem purões mesmo Sim. Lá nem no YouTube mais você vê o tipo de conteúdo do Telegram, do WhatsApp, grupos fechados de extrema-direita e tudo mais. Então, assim... Eu não acredito que ele fez de forma de consciência, não. Eu acredito que ele, é o que eu estou te falando, essa mentalidade infantil dele, ele pensou, eu estou levantando uma bandeira, vou lutar pela minha causa até o fim. Eu acho que foi um pouco de radicalismo ideológico mesmo. Eu vou pegar essa causa e vou até o fim. E abraçou essa causa, e eu acho que ele tinha uma noção do peso que ele estava carregando nas costas e que ia dar merda. Eu acredito que foi nesse sentido, mas ele quis encarar o problema assim mesmo. Eu não sei também se ele imagina que daqui a uns anos ele possa, quando o cenário político for outro, ele possa ter algum ganho político por ter levantado primeiro essa bandeira, aí até poderia ser o caso. Mas no cenário que a gente está vendo agora, esse tipo de bandeira que ele levantou é suicídio. Não teria como ser uma coisa muito consciente. Totalmente.